É com o seu IPTU e o trabalho da Prefeitura que Cuiabá avança sem parar. É asfalto chegando nos bairros, não para nem com a chuva e nem à noite. Acaba poeira, buraco, é um benefício para nós moradores. É mutirão da limpeza, é catatreco e a cidade ficando mais limpa e mais linda. Para todos os lados que você vai, você vê que tem limpeza, que tem trabalho. É trabalho recorde na educação infantil. Em um ano, 1.200 novas vagas no CEMEIS. E novas unidades entregues. Residencial Francisca Loureiro Borba, Santa Terezinha e Altos da Serra. E tem mais CEMEI em obra. Trabalhar, ajudar meu esposo em casa e elas ficam aqui, que eu sei que está bem cuidada. E para esse trabalho acontecer, o seu IPTU é muito importante. Você pode pagar a primeira parcela até o dia 11 de abril ou quitar de uma vez com 10% de desconto. Com a sua contribuição, a Prefeitura segue trabalhando e cuidando da nossa gente. Olá, hoje a gente vai contar uma história muito especial. Imagine uma pessoa que consegue organizar torneios de futebol amador por fim de semana, envolvendo mais de 3.000 atletas de fim de semana. Aí tem de tudo, bola cheia, bola murcha. Vamos conversar sobre esse assunto com o Marcelo Trivial, que é dirigente de futebol amador e está aí nesse trabalho há mais de 15 anos. Marcelo, obrigada pela sua presença aqui no RDTV. E vamos contar já, há quanto tempo que você já trabalha com essa organização? Você criou uma empresa, inclusive, Trivial Esporte Central de Amistoso, para você organizar esses jogos. Conta um pouquinho da história, como é que começou isso? Bom, primeiramente, é uma alegria e satisfação poder estar aqui e transmitir a todos aqueles que nos confiou um trabalho que iniciou já há muito tempo atrás, aí praticamente nos anos 90, com uma equipe no qual estava atuando, jogando futebol, que é a equipe do Garra, do CPA, e lá a gente marcava os jogos para a equipe do Garra. Aí de repente, naquela região lá, isso aí no início dos anos 90, algumas equipes não tinham aquela facilidade para marcar os jogos, porque tinha que marcar o jogo para uma descontração no final de semana. Você trabalha a semana toda, chega o final de semana, você quer encontrar os amigos, bater um futebol e resenhar. Resenhar é aquele momento lá que o pessoal vai para se reunir depois do jogo. E com isso a gente foi marcando os jogos também para aquela região do CPA, para várias equipes. E já no início dos anos 2000, fortaleceu-se a confiança das equipes, elas foram ligando e a gente foi criando um banco de dados aonde o objetivo principal desse trabalho, que hoje é sério, é fazer o futebol, integração leal e na bola. É um momento de descontração para muitos trabalhadores, muitos pais de família. E a gente passa, que a gente estava aqui no antes, passando a informação, são várias pessoas envolvidas nesse segmento. Então, a gente coordena uma central de jogos amistosos voltada a esse momento de dar uma opção de lazer aos esportistas da Baixada Cuiabana, tanto Cuiabá, Vargem Grande, e com esse trabalho aqui expandiu também para a Baixada Cuiabana. A gente tem o pessoal que solicita jogos, sabe que acontecem os jogos e não pode ter furo. É sério, porque assim, você trabalha a semana toda, chega num sábado à tarde ou num domingo de manhã, aí de repente você marca um jogo para um time e o time não vai, ele recebe as punições. É aplicada uma multa, é feita uma suspensão, entendeu? Porque ali são várias pessoas que dependem. A equipe de arbitragem, que a gente coordena também, a gente... Você tem inclusive um cadastro assim, de árbitros, para atuar nesses jogos? Isso, na verdade são vários pais de família e mães de família. A gente tem árbitras também competentes, assim como os árbitros. Eles usam a Liga Trivial, que é uma liga de amistoso, para até estagiar, o pessoal pegar experiência, porque a questão do trabalho da arbitragem hoje é na prática. Não adianta só a teoria. A teoria, ela te enriquece, mas na vivência, na prática, naquele olho no olho, direto, já é diferente. Porque o sistema de arbitragem é visual, é interpretação. Você vê e em fração de segundos você já tem que dar uma decisão. Se foi falta, se não foi falta, se foi pênalti, se não foi pênalti. E o árbitro que acompanha, ele vê esses lances de bola cheia, bola murcha, isso é o que mais tem no futebol. Porque ali, no final de semana, em todos os bairros, está acontecendo futebol.
mas de forma séria. É uma brincadeira séria, iniciado lá de forma mais organizada nos anos 2000 e agora já no ano de 2012, 2013, aí a gente fortaleceu, uniu-se e as equipes hoje, para elas entrarem nessa liga de amistoso que nós temos hoje, elas passam por um período de 3 meses de teste. E quem aprova eles? São as próprias equipes que já estão, já antigos, já nesse trabalho de fazer a confraternização, que é um futebol com confraternização e entre amigos. Então, pessoal, e é competitivo, o futebol é de alto nível, a gente fala, tem o bola cheia, bola murcha, mas tem aquele pessoal assim que tem se destaca. só que é um sistema misturadão. Tem o veterano, tem o novo, tem os gordinhos, tem... que inclusive a gente também participa. E geralmente esse tipo de futebol é a pelada do fim de semana, movimenta todo um bairro, né? Porque aí tem que ter aquele vendedor do suquinho, do salgadinho, isso daí você acaba trazendo benefícios também, não é? Então, foi de uma brincadeira, foi tornando sério e hoje vários pais de famílias complementam sua renda com esse trabalho, que é a Central de Jogos Amistosos. São aí como eu falei, mais de 40 árbitros no quadro nosso que a gente tem, que necessitam, alguns deles sobrevivem hoje por não ter conseguido um trabalho, né? E especificamente da arbitragem também. Então tem os jogos society, tem os jogos na categoria futsal, mas o foco principal que a gente tem bastante é o de campo. É o campão, né? Que é mais no final de semana. Durante a semana o custo é um pouco maior. Você tem a questão dos campos iluminados, aí tem e já no final de semana... Como é que você faz? Por exemplo, digamos que no meu bairro tem lá um grupo de pessoas que quer bater uma bola no fim de semana, monta um time, aí te procura, como que não tem campo para jogar, aí você vai fazer todo esse planejamento, isso? A gente faz assim. Como é que é essa... só para logística, né? Você tem um segmento. Fazer de forma séria. Então, as equipes novas que estão entrando, elas têm que ter oportunidade. E essa oportunidade, ela é dada naquela região sua. Porque não adianta você marcar um jogo para aquela equipe fora da sua área, porque vai ficar difícil para se locomover, às vezes muito não tem carro, não tem moto. Então, você marcando na própria região que ele convive, é mais fácil. Então, a gente faz a rotatividade das equipes no bairro. Tem aquelas equipes mais antigas, que já são tradição, já tem os horários específicos. Então, hoje na Baixada Cuiabana, o que acontece? Tem muito time, pouco campo. Nossa. E eles diferenciaram os horários nos campos da seguinte forma. Colocou horário no domingo de manhã, que a maioria dos jogos acontece no domingo de manhã. Jogos às 8 horas da manhã, são um jogo de manhã, e um outro às 10 horas. Normalmente, às 8 horas são os mais veteranos, que o sol está menos intenso. Acorda mais cedo. E já, depois do jogo, já tem que fazer a correria para o almoço com a família. E eu trabalho muito um outro item, que a gente vai estar passando para você posteriormente, é a questão da valorização da família, de cada um dos atletas, a importância que tem. Isso aí é fundamental, porque ali é uma descontração do atleta. Só que ele tem que pensar que ele também tem uma família. Então, muitos deles, depois do jogo, eles vão lá para a resenha e a gente até orienta, ficar lá é lógico, ali descontrair. E não esticar e chegar em casa às 10 horas da noite, né? Às vezes alcoolizado. Não virar problema, né? Então, é um outro... Então, a questão da marcação dos jogos, que você estava citando aí. Como que funciona? As equipes que são os antigos, a gente tem a central, ele liga na central e fala, Trivial, quais são as opções? Porque tem muitos times que solicitam jogar só em campo bom. Só que tem os campos gramadinho, tem os campos médio e tem aqueles campos que é o cascalhão, mas a bola rola do mesmo jeito. Então, e o pessoal solicita, a gente passa as opções e rapidamente já faz a conexão. Essa conexão, para que aconteça o jogo. Você tem um time, outra pessoa tem outro time. Eu faço a ponte, você conecta com outro time, confirma o jogo, a gente cadastramos os jogos. Depois de cadastrar o jogo, está confirmado. Eles vão ver, eles vão falar da cor, do uniforme. Não pode mais voltar atrás. Aí, só se acontecer uma fatalidade. Um imprevisto. Um acidente, um falecimento. Só que a gente solicita, todo time é somente um responsável marca jogo. Não pode, tipo, lá no seu time você vai ter 20 atletas.
Todo mundo não pode. Então, é passado para o seu time a informação e ele, normalmente todos eles agora com o WhatsApp, tem o grupo do WhatsApp, eles querem às vezes até foto do time, a gente tem a foto da maioria dos times, porque o cadastro é feito na hora do jogo, o árbitro vai, tira foto de um time, tira foto do outro time, para que ali aconteceu o jogo. Depois ele passa registrado, depois ele passa para nós da central, nós fazemos a anotação e depois divulgamos. Só que a gente não trabalha muito com placar, porque não é campeonato, na verdade, como você tá. Ali é uma opção de amistosos. Campeonato. Um incentivo ao esporte, a pessoa se divertir, é essa a ideia mesmo do futebol amador, né? Dessa liga de amistoso, o objetivo, só que ele é bem competitivo e de alto nível, o futebol da turma. Tem muitos times hoje que estão saindo dos grandes campeonatos aí e vindo para a liga trivial de amistoso, porque ali é o local onde todo mundo se diverte, todo mundo brinca, entendeu? Porque a gente entende que os campeonatos, eles acontecem de forma organizada, só que envolve a busca pelo título e pelo uma premiação em dinheiro também. E toda equipe que entra, ela não entra só para participar, ela entra para buscar o título. E já numa liga de amistoso é um pouco diferente. Então cada um tem seu segmento. Só que hoje o pessoal tem uma novidade muito boa também. O que acontece? As equipes, elas montam o time de campeonato, são os melhores do time, porque a maioria dos times hoje eles têm 30 jogadores. Nossa. E para jogar o campão são 11. Então eles formam um time para jogar o campeonato e continua lá na liga de amistoso, que lá vai estar o pessoal de 40, 50, tem atleta que até de 70 anos jogando. Nossa. Entendeu? Então ali. E esses fortalece a equipe também que está em algum campeonato. Então eles participam em 2 segmentos. Campeonato é um, a liga de amistoso é outra. Aqui você trabalha com placar de jogos, com resultado. Aqui não. Aqui o objetivo principal é você fomentar o esporte amador, trazer e levar para eles que ali é um local para a prática leal do futebol, sem violência. Importante, né? Nós não permitimos a questão o respeito ao próximo. Isso é importante, né? Porque às vezes acontece naquele momento da adrenalina intensa, às vezes o árbitro dá erra, porque o árbitro no futebol amador, hoje ele está fazendo praticamente 4 funções. Aí você fala, mas que funções são essas? Normalmente a equipe de arbitragem hoje ela é composta, é o trio normal. Só que aí você tem as bandeirinhas. São os bandeirinhas, mais o quarto árbitro. Isso aí no profissional. Ele é tudo sozinho. E ele tem que fazer tudo sozinho, ainda cuidar da torcida. Só que ali, tipo, ele entra em campo, ele já tem que colocar no ouvido já, porque é normal. Às vezes mesmo ele acertando... Os xingamentos a mãe dele ele já tem que pedir a proteção divina. Né? Porque acontece o xingamento na hora da... Às vezes ele erra um lance, o torcedor que está lá, está tomando já xinga o árbitro, então... Tem que ter tranquilidade e sabedoria para poder contornar todas as situações. Então, apitar um jogo amistoso, para muitos falar, vamos apitar um amistoso. É uma baita escola, né? Então, já saiu alguém assim pro profissional dessas ligas todas, desses campeonatos? Eu posso falar aí, com certeza ele deve ver isso aí, mas tem um dos árbitros aí, hoje ele está já no quadro, já apitando profissional, tem o Jean Latalrac. Ele, bem quando ele iniciou o curso lá em 2014, 2013, 2014, ele entrou em contato conosco na época, sabia que a gente tinha uma liga de amistoso, e ele queria pegar bagagem, pegar experiência. E para isso você tem que ser lá dentro de campo, na prática. Não adianta só você escrever tudo bonitinho, tudo ali, a fisiologia e tal, o trabalho de psicologia que tem, as disciplinas que são os módulos que compõem. Tem que ir para o campo, né? No campo é onde você vive a realidade. E no amistoso, tem muito pessoal que já é ex-profissional, que estão ali, mas não gostam de parar, querem estar praticando futebol. E tem toda a troca de experiência entre eles, né? Ali... Você falou que alguns pais complementam renda. Como é que é essa questão de recurso? Você tem algum... É muito caro, digamos, para um time entrar para a liga, fazer? Como é que você lida com isso? A questão da liga de amistosos, ela funciona assim. Nós trabalhamos de uma forma onde existe uma colaboração para que mantenha a liga, porque nós temos o custo com a internet, a gente tem a contribuição normal, que são feitos, o trabalho que a gente desenvolve. Então algumas equipes, elas colaboram voluntariamente com a liga, para que a gente marque os jogos de forma mais direcionada para eles.
A questão da equipe de arbitragem, isso aí é importante. Hoje, na realidade hoje da Baixada Cuiabana, o futebol nacional ele é uma paixão. E em Cuiabá não é diferente, é a mesma coisa. Então, tanto no society, no futsal, no campão. Hoje a febre também está sendo bastante também o society, mas o society é mais durante a semana. Porque à noite, muitos, né? eles jogam de segunda a sexta e no final de semana eles dedicam mais o momento à família e a Deus também. Porque a gente não pode esquecer que acima de tudo isso aí, existe aquele que nos guia e que nos coordena e que possamos mostrar, né, a realidade. Sobre voltando à questão dos pais de família, que depende dessa situação que eu falei para você, que é que complementa, né? a renda. Alguns até desempregados, né? Então, a realidade hoje da nossa economia, ela vai deixando de lado algumas pessoas já no mercado. Então, eles buscam alternativa para complementar e levar o ganha-pão para dentro de casa, de forma honesta, por merecimento do seu trabalho. As equipes estão lá no campo para jogar futebol e precisa de alguém para comandar a partida. Alguns árbitros falham, alguns árbitros, a maioria de hoje, eles estão se aprimorando porque, como eles estão atuando de forma que eles têm uma remuneração, cada equipe paga um valor X, ele se locomove, vai até o local, ele coloca gasolina na moto, ou vai de ônibus. E aí as equipes pagam um valor que não é pesado para as equipes. Você tem, hoje é uma partida de amistoso, é porque é uma tabela que foi criada. Aí você remunera por jogo. Não, as equipes pagam diretamente para o árbitro. Para ele. Não é para mim, não. Não é para o trivial, não. Lá na hora do jogo, eles vão, antes da partida ou após a partida, a gente até solicita, quando marca o jogo, para que as equipes acertem antes de iniciar o jogo. Aí é o árbitro. Sim, e aí, justo, geralmente, um árbitro apita um jogo no sábado, às vezes apita 2 jogos no domingo. Ele tem, são 3 jogos, às vezes, por semana. Porque muitos, durante a semana, não pode. Já tiram uns bons trocados, então, né? Tem time feminino? Tem time feminino. Porque tem árbitra, então... Então, só que tem, a gente, hoje tem uma solicitação muito grande. Hoje nós temos aí 3 árbitros que compõem o nosso quadro, até falo o nome delas aqui, tá? Tanto a Viviane, a Janaína e também a Rosália. São 3 competentes, árbitra e muito responsável. E a competência, até muitos times pedem, pede para alguns árbitros eu acompanhar elas. A seriedade, ela está nos 2 itens. Só que, às vezes, por ser árbitra, muitos ficam meio desconfiados. Mas mulher apitando o jogo, será que conhece, será que sabe? E o detalhe é que elas jogam bola também. Né? Entendeu? Então, só que hoje a marcação dos jogos femininos ainda é praticamente mínima. Né? É porque não tem espaço, não tem apoio. E no futebol amador, quem dá o apoio? Justamente, aproveitando a sua deixa, você chegou de levar esse projeto ou buscar apoio, por exemplo, de Secretaria de Esporte, dos órgãos da área, então, nessa questão aí? O apoio, na verdade, ele acontece através da Associação de Moradores. Então, o suporte que eles dão, quais são? É a utilização do campo. As equipes Se pudesse fazer mais campos, então, de futebol nos bairros, né? Isso daí já ajudaria muito, né? Dá a oportunidade, porque a gente sabe que nos campos de futebol dos bairros tem os campeonatos. Então, fazemos a conciliação. Prioridade qual que é? Os campeonatos. E naqueles horários vagos que tem, você encaixa os amistosos. Então, tem geralmente campeonatos, às vezes o pessoal joga já mais no período do sábado à tarde e domingo à tarde. Tem agora também... aproveitar o horário do fim de semana. E encaixa... Todo mundo pratica o futebol nos campeonatos e na liga de amistoso. E a equipe de arbitragem que nós temos, que é o DAT, Departamento de Arbitragem Trivial Esporte, ele surgiu. Lá atrás já temos árbitros já há bastante tempo conosco. Existe a lealdade, a fidelidade. Você tem mais de 40 pais de família, 40 árbitros. Isso, entre homem e mulher. É assim, não diferenciando, mas existe a equipe de arbitragem nossa de campeonato e aquelas que só amistoso. Amistoso. Deve sair muita coisa engraçada, né? Tem alguma história assim que você viu, que você acompanhou desses amistosos, dos bola-murchas da vida aí, que deve ter bastante? Essa questão de cadastrar a equipe, eu lembro até hoje já um fato que foi muito interessante. Eles foram jogar, era um novato e não tinha o nome do time, era um grupo de amigos.
Aí era pai, filho, tinha até neto, tudo jogando ali junto. E eles não criaram um nome. E o nome surgiu na hora do jogo, numa jogada. Aonde o filho lançou a bola pro pai. Na ponta. E a bola foi muito dura. E ele assim, meio gordinho, estilo trivial, né? Foi para pegar a bola. Só que estava muito longe e já estava quase para chegar na linha de fundo. Aí o filho gritou, vai papai, vai papai. Vai. Aí o pai, ao escutar isso aí, foi um incentivo, pegou a bola e cruzou dentro da área e saiu o gol. Olha. Ao final da partida, surgiu o nome do time. Vai papai. Nossa. Então tá aí, foi algo assim... interessante e os nomes das equipes surgem assim, cada nome diferenciado que a gente tem, que vamos estar passando para vocês, nome engraçado, né? Entendeu? São nomes que é a realidade de cada bairro, ou a realidade nacional também. A gente já tem mais de 15 minutos de bate-papo aqui. Passa rápido, né? Para a gente já partir para o encerramento da entrevista, Marcelo. Você também faz um trabalho de acompanhamento, você falou aí, né, que você preza pela família, busca aí a não violência, e tem aí um trabalho diferenciado que você acompanha aí pais e pessoas que têm problemas com alcoolismo. Queria que você contasse um pouquinho dessa história daí. Agora, aí chegou, é algo que eu queria falar para você, que acompanha, né, esse trabalho sério que a gente desenvolve em toda a Baixada Cuiabana, no futebol amador, e entendemos bem que é algo que está ali camuflado, mas convive com todas as classes sociais. No futebol amador, não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro, tem um conjunto de pessoas onde dentro de campo todos eles são iguais. E é o sistema que Deus preza, né? Perante Deus, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem aquele que tem poder aquisitivo maior. Entendeu? Então, dentro de campo ali todo mundo se... Só que após os jogos, às vezes ou antes dos jogos, alguns jovens, alguns veteranos, eles utilizam às vezes muito a questão da bebida alcoólica, às vezes de entorpecente. Então a gente orienta que esse caminho não é um caminho de Deus. Não é um caminho que não traz, e muitas vezes, às vezes não tem volta. E você pode chegar até o fundo do poço. Você perde emprego, perde a família, perde a sua dignidade perante a sociedade. E aqueles que estão de fora do problema só sabe acusar, criticar e condenar, principalmente quem tem problema com o alcoolismo. Hoje, todas as famílias em todo o Brasil tem alguém que tem um problema com o alcoolismo. Então, nós lutamos para que aqueles líderes de cada equipe passe essa importância da valorização da família, porque na hora da dificuldade, quem vai te dar todo o apoio, todo o suporte, quem que é? É a tua família. Porque aqueles colegas do futebol que estão ali, é só naquele momento. Mas na hora que você está lá acamado, na dificuldade, é a tua família. Então a gente fala que isso bonito, aí. Que bacana. Eu faço de coração. Aqueles que nos confiam a responsabilidade, pego no pé, para aqueles pessoal que fura. Você já encaminhou gente para o AA, os alcoólicos então, anônimos? Agora eu vou falar um item eu vou falar um item importante da minha pessoa, Marcelo Trivial, no ano de 2001, quando a filha do meio nasceu. Até 2001, há 17 anos atrás, eu tinha um problema com o alcoolismo. Mas Deus me mostrou que o meu sistema é diferente das demais pessoas. Havia uma necessidade de consumo da bebida alcoólica. Eu falo com convicção, sou alcoólatra, estacionei meu problema lá em 2001. Não bebo por hoje todos os dias. Agradeço a Deus, agradeço a minha família. E eu sei da dificuldade que a gente passa, que muitos pais de família às vezes querem lutar e não conseguem. Porque às vezes o vício é mais forte. E aí é um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Então, não só o alcoolismo, como qualquer outra droga, que a gente não vai citar o nome das... Sim, qualquer outro vício. As drogas são iguais, tanto o álcool quanto a gente fala maconha, qualquer outro... É tudo igual. Então, você tem que ter força de vontade. E esse trabalho que a gente desenvolve no futebol amador, pelo menos eu faço o meu trabalho, que é levar a mensagem. Aí aquele que escutou a mensagem,
Entendeu? Na verdade, os exemplos arrastam, né, Marcelo? Que bonita essa história. Obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui conosco, por contar aí toda essa história, essa trajetória. A gente, durante a entrevista, mostrou aí as fotos, né, dos vários times que você organiza e acompanha aí. E muito sucesso. A gente deseja que isso se torne perene aí, que você consiga ajudar muito mais gente. Obrigada pela sua o que a gente precisa presença. é o quê? Da confiança, do apoio. E aquelas pessoas que queiram levar com seriedade, porque aqui o sistema é planejamento, organização, direção e controle das situações para que não haja furo. Porque, de uma certa forma, é um momento de lazer para muitos pais de família, só que é lazer para um e ganha-pão para outros. Entendeu? Ok. Então, aí aqueles que quiserem marcar o jogo amistoso, é só ligar para a Central Trivial, o telefone você vai... Isso, eu vou falar o telefone aqui, né? Então a gente tem aí esse trabalho, é um trabalho não bem voluntário, porque algumas equipes do futebol amador, elas colaboram com a Liga. Pô, Trivial, nós queremos colaborar com você, ajudar com E até demanda, você precisa de tempo para organizar tudo isso, então, né? Isso os demanda... dias de marcar jogos, já deixo bem claro, é na segunda e na terça-feira, só que às vezes estende para quarta, para quinta, porque às vezes chega na quinta-feira tem time que resolveu jogar. Eu quero jogar, dar um jeito Trivial, aí nós temos que procurar o campo, procurar o adversário. Então a nossa função é essa, fazer com que haja o confronto e aconteça o jogo, o árbitro vai lá conduzir e fazer a integração esportiva entre as equipes de toda a Baixada Guaiabana. Aí joga o bairro da região do CPA contra a região do Cochipó, região do Santa Isabel, região do Cochipó. Então esse é o trabalho voltado para fazer a integração esportiva entre todos os da Baixada Guaiabana. Futebol amador. Obrigada. Ok. Nós conversamos hoje com Marcelo Trivial. Ele é dirigente de futebol amador. Criou a Trivial Esporte Central de Amistoso. E reúne no fim de semana mais de 3.000 atletas nos jogos, nas peladas de fim de semana, né? Em vários bairros de Cuiabá, como você ouviu aí. Uma história fantástica, em que também há muitas famílias que são beneficiadas, comerciantes locais. O Marcelo contou um pouquinho aí também da história pessoal dele, da superação do vício do álcool e também da forma como ele procura ajudar as pessoas que têm esse problema a superar, a valorizar a sua família, tudo pelo futebol amador, tudo pelas peladas de fim de semana nos campões da cidade. Então, eu vou anote aí se você quiser saber mais informações sobre essa questão aí dos torneios, se você quiser aí juntar, fazer o seu time, se não tiver nome não tem problema, como ele contou aqui, às vezes na hora do jogo sai o nome do time, mas anote aí, é o 65992961213, 992961213, a Trivial Esporte Central de Amistoso. Compartilhe essa entrevista, muito bacana, muito bonita essa história, e vamos ajudar também a divulgar, né, ações que são positivas, divulgar o esporte amador da Grande Cuiabá. A entrevista está disponível no site RD News e também no YouTube e no Facebook. Até a próxima. É com o seu IPTU e o trabalho da Prefeitura que Cuiabá avança sem parar. É asfalto chegando nos bairros, não para nem com a chuva e nem à noite. Acaba poeira, buraco, é um benefício para nós moradores. É mutirão da limpeza, é catatreco e a cidade ficando mais limpa e mais linda. Para todos os lados que você vai, você vê que tem limpeza, que tem trabalho. É trabalho recorde na educação infantil. Em um ano, 1.200 novas vagas no CEMEIS. E novas unidades entregues. Residencial Francisca Loureiro Borba, Santa Terezinha e Altos da Serra. E tem mais CEMEI em obra. Trabalhar, ajudar meu esposo em casa e elas ficam aqui, que eu sei que está bem cuidada. E para esse trabalho acontecer, o seu IPTU é muito importante. Você pode pagar a primeira parcela até o dia 11 de abril ou quitar de uma vez com 10% de desconto. Com a sua contribuição, a Prefeitura segue trabalhando e cuidando da nossa gente.